Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Você é bem-vindo aí ao nosso culto aqui online, Bom, eu quero meditar com vocês, dando prosseguimento aí ao nosso estudo, dos Evangelhos Sinóticos. Marcos capítulo 5, versículo 21 ao versículo 43. Acompanhe comigo aqui a leitura da palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-os, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, e comprimindo, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava-lhe ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mãe, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Aqui nós vemos aqui duas histórias entrelaçadas, Dois dramas paralelos. Eu não sei se você já teve oportunidade de assistir filmes que tratam de duas histórias que acontecem ao mesmo tempo, e em certa parte do filme elas se cruzam, E elas têm muito a ver, porque a história de um personagem interfere na história de outro, Eu já tive a oportunidade de assistir pelo menos dois que eu me lembre, E aqui nós vemos aqui um caso semelhante, porque não tem como a gente tratar da história de Jairo, por exemplo, talvez, como eu já fiz anteriormente, de tratar da história da mulher enferma, isoladamente, porque ela acontece sem interrupção. Mas no caso da filha de Jairo, não tem como, porque a passagem é interrompida justamente pelo evento aqui que acontece com a mulher enferma. Então, como eu queria tratar, no caso da ressurreição da filha de Jairo,
mas ao mesmo tempo também tratar aí da cura da mulher enferma, né? Nós vamos aí tratar das duas histórias ao mesmo tempo, traçando paralelos, né? Semelhanças e diferenças entre as duas histórias. Vocês vão ver que aí parece que isso aqui aconteceu com uma permissão de Deus para que a gente pudesse comparar aí as duas histórias. Vocês vão ver como que existem similaridades em detalhes aqui muito importantes, né? Eu escolhi os textos de Marcos, né? Ele possui bem mais detalhes que em Mateus, talvez tanto quanto em Lucas, né? Por isso a gente vai aí tá consultando basicamente as duas histórias, né? Mateus ele descreve a história de forma muito sucinta, muito resumida, né? Bem breve mesmo. Por exemplo, no livro de Mateus, ele nem informa o nome desse chefe, né? Fala lá do chefe e não dá o nome dele, que é Jairo. A gente sabe que é Jairo porque Marcos e Lucas trazem um nome, né? Se nós tivermos aí uma grande diferença entre esses três evangelhos, é o fato aí de que quando Jairo chega para pedir a Jesus para ir na sua casa, ele já pede para ir ressuscitar a menina, né? Dá a entender que quando ele foi conversar com Jesus, a menina já tinha morrido, porque ele fala assim, olha, vem agora porque ela acabou de morrer, né? E aí a gente entra naquele outro problema que a gente já teve aí, por exemplo, com a história do endemoniado gadareno, né? Onde um texto fala que é 2, outro texto fala que é 1, né? Mas também pesquisando, né, acerca aí dessa aparente contradição, né, não há nenhuma contradição aberrante, né? O que Mateus faz, quando eu falei para vocês que ele resume a história, é dizer, por exemplo, em Marcos e Lucas diz que os servos chegaram depois, né? Avisando, não incomoda mais o mestre que a menina já morreu, né? E aí, me parece que ele dá a entender que ele chama Jesus, mas vamos lá em casa assim mesmo, né? Então, mesmo que ela tenha morrido, né? E Jesus mesmo trata de tranquilizá-lo. Olha, eu tenho condição de curar, né? Tenha fé. Então, se Jesus para ele fala, tenha fé, é muito provável que ele tenha pedido, então vamos lá em casa, né? Vai curar minha filha, né? Mesmo que ela já esteja morta, né? Então provavelmente seria um caso de ressurreição. Não sabemos, por exemplo, se nós temos certeza que Lázaro, a história de Lázaro ainda não tinha acontecido, mas a viúva de Naim também foi né? O filho dela, né? Também foi um caso, né? Enfim, nós temos outros casos aí de ressurreição que poderiam ser sabidos, né? Das pessoas que estavam ali em volta, embora elas crescem que não haveria mais como aquela menina ser curada. Tanto é que os servos dizem, não incomoda mais o mestre, né? Já acabou, a menina morreu. Então, nós vamos ver aí, a primeira coisa, o primeiro paralelo de semelhanças que eu quero tratar entre essas duas histórias é o fato que o problema de ambas tem a mesma origem, né? E aí, no caso, é o pecado. Eu não me estou referindo a algum pecado que elas tenham cometido, mas estou me referindo ao pecado, né, o pecado que entrou no mundo através de Adão. Isso é, estamos falando aí do pecado original, né? Se nós vamos, por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele fala justamente do mal que entrou no mundo por causa do pecado ter entrado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, ele só está confirmando aqui que a partir de Adão todos nasceram pecadores, portanto, a morte também ela faz parte de todos, né? Ela está presente em toda a humanidade. E aí, por causa do pecado, entrando a morte, né, como diz aí a palavra de Deus, a morte em tudo que em todos os seus reflexos, em todos os seus sintomas, né? Doenças é sintoma da presença da morte, a fadiga, enfim, tudo aquilo que acomete de mal, que acomete o ser humano, né? Que entrou no mundo
por causa da entrada do pecado. Tá? Então elas tiveram a mesma origem. Por quê? Porque a gente vê coisas que não vê coisas que consternam o nosso coração, né? Ao ver tamanho sofrimento, a gente percebe a dor desse homem falando, salva minha filhinha, suplicando, né? Ajoelhando aos pés de Jesus. Aquela mulher ansiosa para ver-se livre daquele problema que já havia 12 anos estava atormentando a vida dela. Jesus chama o problema dela de flagelo, né? Então quer dizer, algo que estava realmente atormentando, né? Então pode não ter a ver com um pecado específico em si, mas com um pecado que entrou no mundo. E aí doença, né? No caso essas duas personagens, né? A filha do Jairo e a mulher acometidas de doença, o sofrimento que essa doença trouxe, a morte no caso da menina, né? E aí uma caminhada para a morte no caso da mulher, que é uma hemorragia constante. Aquilo uma hora ia cobrar a vida dela, né? E o choro, né, que isso ocasiona, né? Porque nós vimos ali aquelas pessoas chorando, parentes, amigos que estavam ali chorando por causa, né, da perda daquela criança, né? Então tudo isso que havia acontecido por causa do pecado. E o pecado consome, né? Porque diz aí no versículo 26, no caso da mulher, que ela, tendo despedido tudo que possuía, sem disso nada aproveitar, né? Estou referindo ao versículo 26. Quer dizer, não teve nenhum proveito de todo o dinheiro que ela gastou com médicos, tratamentos, remédios, né? Daquela época, lógico, né? Bem rudimentar, mas já existia uma medicina rudimentar, né? E ainda diz pelo contrário, indo a pior. Então muitos medicamentos, em vez de melhorá-la, né, de curá-la, né, estavam fazendo com que ela ficasse pior. Então isso, comparando, né, com a origem dos nossos problemas, das nossas mazelas e sofrimentos, né, muitas vezes nós queremos lidar com alguma coisa que atenue o sofrimento causado pelo pecado, né. Nós vamos atrás aí de meditações transcendentais, vamos atrás do conforto que o espiritualismo pode nos dar, né? Das autoajudas, dos livros, dos conselhos, dos gurus da internet, enfim, né? Mas muitas das vezes isso não preenche, né? Eu posso te afirmar que sem Jesus, eu afirmo, não preenche o vazio do coração da alma. E essa hemorragia, né? Eu já tratei disso anteriormente, porque eu já preguei essa mensagem, né? Eu posso até depois colocar o linkzinho para vocês, que fala do estancando a hemorragia da alma, né? Que é isso que o pecado faz, né? A gente vai cada vez mais um fluxo de vida que se esvai, de paz, de alegria, de amor. As pessoas vão perdendo isso dia a dia à medida que vão vivendo uma vida onde eles encontram nos seus pares, né, cada vez mais desconfiança, descrédito, desamor, e é o que a gente está vendo no mundo agora, né? Então, as pessoas, isso vai causando feridas que vão fazendo com que, né, o fluxo de vida vá se perdendo, né, dentro da nossa vida, né? Então, querido, é isso que ele faz. Ela consome em todos os sentidos. Consome o seu tempo, consome a sua paz e às vezes consome até o seu dinheiro, né? Quantos aí, por causa dos vícios, do pecado, né, não têm aí consumido os seus bens, consumido as suas finanças também, né? E Jairo, no caso do Jairo, né? Ele não vinha talvez despendendo grandes quantias. A Bíblia não fala que essa menina vinha sofrendo aí com um problema que já vinha de muito tempo, né? Mas talvez tenha sido um problema que acometeu de repente, e de repente a menina morreu, né? Mas nós podemos ver que também no caso dela, lá em Lucas 8,42, no caso dele, né, Jairo, diz o seguinte, né? 42, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Olha só, isso aqui é enfatizado só em Lucas, né?
que ele tinha uma única filha. Quer dizer, era a coisa que ele tinha de mais importante, né? Talvez ele desse todos os bens da sua casa, ou tudo que possuía, para ver a sua filha curada novamente, né? Por quê? Porque para ele nada mais importava do que ter a sua filha, a sua única filha, de volta, né? Então, queridos, essa era a condição em que ele se encontrava. Então, o pecado pode consumir rapidamente ou pode consumir lentamente. Pessoas que estão perdendo a vida por causa da droga, né? Pessoas que estão perdendo a vida por causa do álcool, pessoas que estão perdendo a vida por causa de qualquer outro vício ou pecado qualquer, né? Estão consumindo a sua vida lentamente, mas pode consumir sua vida também bruscamente, como muitas pessoas que perdem a vida aí por causa de cobrança do tráfico, né? ou por causa de, enfim, overdose, ou qualquer outro tipo de problema, né? Emocional, que causa às vezes problemas, acidentes vasculares, ou enfim, paradas cardíacas, coisas, enfim, muitas das coisas que acontecem na vida humana tem a ver também com o pecado ativo. O que eu falo do pecado ativo? Né? É o pecado que você, não é simplesmente o pecado original, né, que causa essas mazelas, mas o pecado ativo, o pecado que você tem colocado em prática na sua vida também. Aí sim, o poder é ainda mais destrutivo, né? Então nós temos que lidar com esse mal. E para lidar com o mal, né, que tinha ocasionado todos aqueles problemas, a quem eles recorreram? Né? Ambos foram até Jesus, né? Tendo ouvido a fama de Jesus, né? Tanto a mulher quanto Jairo foram até ao Senhor, né? Jesus, através dessas curas, né? Através da ressurreição, ele prova que tem poder para curar todo o mal, tanto físico quanto emocional ou espiritual, né? E também poder para vencer a morte. Então, queridos, muitos dos milagres que Jesus fez, claro, é para provar também que Jesus pode fazer ainda hoje, porque ele é ontem e hoje será para sempre o mesmo, né? Mas mostra acima de tudo que ele tem poder sobre todo o mal, e também sobre o pecado, e também sobre a morte. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, né, tragada foi a morte pela vitória, a partir do versículo 54, porque ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Né? Porque o aguilhão da morte foi retirado. Quando Jesus morre, né, paga o preço pelo pecado da humanidade, então o pecado é como se tivesse tirado o veneno das presas do pecado, né? Ela não tem mais o poder de nos condenar à morte eterna. Por quê? Porque agora, crendo em Cristo, ainda que você morra, você vai viver. É o exemplo das serpentes abrasadoras no deserto, né? Quando o povo de Israel pecou e Deus enviou serpentes abrasadoras. E aí o povo clamou a Moisés, Moisés clamou a Deus, e ele fez uma serpente de bronze. E ele, levantando essa serpente, todas as pessoas que olhavam para a serpente eram curadas, né? Então, Jesus representa essa serpente de bronze, né, que venceu a morte, e as pessoas agora, o veneno do pecado, não tem mais o poder, né, de trazer morte eterna, que é realmente a morte que realmente é com a qual nós temos que nos preocupar. Por quê? Porque a morte física, ela vai acontecer a todos. Mas Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus é a solução, né, para o veneno mortal do pecado humano, né? Então é a ele que nós temos que recorrer, né, se nós temos tido problemas ocasionados por causa do nosso pecado, né? Porque todos pecaram, porque todos pecamos, né? Então essa angústia, esse vazio, essa aflição pode ser ocasionada pela falta de Cristo na sua vida. Não estou falando que nós crentes não passamos por aflições e angústias, mas é diferente quando você tem a esperança da vida eterna, a esperança de saber que aquilo é passageiro, vai passar, né? E isso não vai tirar,
né, a certeza de que você é filho de Deus. Bom, e essa promessa vai alcançar a todos, né? Assim como elas viram a cura ocorrer na vida, delas, né? E Jairo viu a cura ocorrer na vida da sua filha, essa promessa, né, vai se aplicar a todos, porque a palavra de Deus, né, diz que toda lágrima, né, vai ser enxugada. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, nem choro. Né? Tudo isso que aconteceu nessa passagem, porque Ele enxugará dos olhos toda lágrima quando nós estivermos, né, com Jesus na Jerusalém Celestial. Então essa é uma promessa. Por isso que meu apelo é você. Né? Se você se identifica com essa situação de desespero, de angústia, de sofrimento, dor, morte, tudo isso que nós vemos aí na vida dessas duas famílias, né? Digamos assim, né? Tanto na família da mulher do fluxo de sangue, tanto na família de Jairo. Jesus é a solução para o pecado de ambos, é a solução para o nosso pecado também, né? Então, embora eles viessem de contextos diferentes, tanto a mulher quanto o Jairo, porque nós vamos ver aí, né, essas diferenças, né? Jairo, por exemplo, era o chefe de uma sinagoga. Então, ele era homem, né? Tem seu nome citado, provavelmente porque era alguém conhecido por todos, era um religioso, tinha sua importância. Ser um religioso na época de Cristo era ser alguém de status, né? Provavelmente alguém também de condições financeiras, né? E também era uma pessoa cerimonialmente puro, né? Alguém que tinha condições de liderar uma sinagoga, que seria a igreja dos judeus da época, vamos dizer assim, né? Era alguém que realmente buscava viver uma vida aí, dentro das leis de Deus, né? Já a mulher, ela não era ninguém. Por quê? Primeiro porque pelo simples fato de ser mulher, né? Mulheres muitas vezes nas narrativas bíblicas, né, não eram nem contadas, como no caso, por exemplo, da multiplicação dos pães e peixes, né? Haviam 5.000 homens e mulheres e crianças. Quer dizer, eles não se preocuparam em contar as mulheres e as crianças, né? Se muitos têm reclamado hoje em dia que a sociedade é patriarcal, é porque, né, não viveram aí na época, naquela época, né, há 2.000 anos atrás, tá? Então, queridos, além disso, se ela era uma mulher de condições, me parece que era, ela não era mais. Porque diz o texto aí que ela havia despendido tudo que tinha. Então, havia, justamente por causa da sua doença, né, se tornado uma pessoa pobre, né? Então, ela era desconhecida, mulher, pobre, cerimonialmente impura. Outro detalhe que eu quero tratar com vocês. Por quê? Porque a mulher, quando ela menstruava, né, ela durante esse período, ela não podia frequentar o templo, ou não podia, enfim, desenvolver os rituais religiosos, né? Ela é proibida por quê? Porque a menstruação a tornava cerimonialmente impura. Escute o que eu estou falando. É um detalhe importante. Cerimonialmente. Não significava que a mulher que estava menstruando era pecadora, né? Ela só não podia, né, praticar a vida religiosa, né, os rituais religiosos, enquanto estivesse menstruada. Então, quando passava a sua menstruação, ela tinha até que fazer um ritual, né, de purificação, para aí sim reiniciar a sua vida religiosa. Tá? Então é importante entender que se ela tinha um fluxo menstrual hemorrágico contínuo, né, isso que significava que ela não estava tendo vida religiosa já há 12 anos. Porque aquele fluxo menstrual não parava, porque era uma hemorragia contínua, né? Então vocês imaginem, né, a situação desta mulher, né? Isso ainda por cima ele trazia vergonha, né? Imagine numa época que as pessoas não tinham, né, as coisas que as mulheres têm hoje, né, para poder aí, lidar com esse problema, né? Então as mulheres daquela época sofriam muito mais
do que as mulheres de hoje. Né? Então imagina o que era o sofrimento para uma mulher, para aquela mulher, né? Nessa situação. Embora Jairo tenha se ajoelhado, né? Ele praticamente diz a Jesus o que ele tem que fazer, né? Impõe a mão sobre minha filha. E aquela mulher, na condição que ela estava, ela não tinha nem coragem de se apresentar diante de Jesus, né? Se sentindo tão indigna, né? Talvez alguém poderia dizer, ninguém vai dar atenção para você, né? Então essas eram duas situações. Alguém de condições, alguém importante, alguém de renome, mas Jesus deu atenção para ela. E por outro lado, alguém que não era ninguém, alguém que era mulher, alguém que era desconhecida, alguém que era cerimonialmente impura. Mas Jesus fez questão de parar, né? E dar atenção para ela, ainda que diante dos homens Jesus já estivesse atendendo o pedido de alguém mais importante. Seria como se Jairo estivesse tendo a sua fila furada, né? Alguém entrou na frente, por favor, me atende aqui na frente dele, né? Embora o caso de Jairo parecia ser muito mais urgente, né? Ela poderia esperar. É justamente sobre isso que eu quero falar, do tempo de Deus para cada um, né? Esse é outro ponto que eu quero tratar com vocês. Por quê? Porque o tempo não é problema para Deus. Porque embora o caso de Jairo fosse mais urgente, porque os textos de Marcos e Lucas dizem que ela estava moribunda, quer dizer, as portas da morte, estava para morrer. Quer dizer, todo mundo sabia que se não fosse feito nada, aquela menina ia morrer, né? Então, era uma urgência, era uma situação de emergência, né? E como eles não tinham os recursos de hoje, né? Não tinha aí nenhum pronto atendimento ou uma emergência, né? O único socorro que eles poderiam ter era um socorro divino, né? Alguém que tivesse condições de fazer milagres, e eles estavam tendo a oportunidade de ver entre eles alguém enviado de Deus que justamente poderia fazer milagres, né? Então, queridos, tempo não é problema para Deus. Por quê? Porque embora Jesus tivesse que parado, né? Aí já talvez tenha dito, meu Deus do céu, né? Eu já vim correndo para chamar o mestre e alguém para ele no meio do caminho, agora que minha filha vai morrer mesmo, né? Mas isso não era problema para Jesus, né? Lembra quando Jesus recebeu o recado da morte de seu amigo Lázaro? E Jesus ainda demorou mais 3 dias, né, para depois ir visitar Lázaro, Marta e Maria, né? Enfim, Jesus já sabia que essa demora dele de ir, né, ia provocar a morte do seu amigo, né? E foi o que realmente aconteceu. Mas para Deus, Deus quando quer fazer, o tempo não é problema para ele, né? Porque embora o que pareça estar perdido, né, Deus pode transformar aquilo que seria uma cura num milagre muito maior do que a trazer vida para algo que todo mundo já definia como morto, né? Então, vai ser o caso aqui que a gente vai ver da menina, né? Vai ser o caso da menina. Então, queridos, diz aí, a mulher estava 12 anos enferma. A enfermidade dela, olha que interessante o paralelo, começou justamente no ano em que a menina nasceu. Porque os textos aqui, você pode ler o versículo 42, diz que a menina tinha 12 anos. E diz que a mulher estava enferma há 12 anos, né? Se a gente fosse fazer um filme das duas histórias, né? Provavelmente alguém ia colocar no dia que a menina nascendo e a mulher começando a ter problemas da sua hemorragia. Né? Então, por isso que as histórias são interessantes, como elas se cruzam, né? Vão se cruzar aí, ali, nessa passagem. Né? Então, queridos, nós vemos aí que falaram para Jairo, né? Olha, sua filha já morreu. Né? Mas embora houvesse um abismo muito grande entre uma cura e uma ressurreição, né? Isso não era problema para Jesus, que é tanto a ressurreição quanto a vida. Né? Então só Jesus pode determinar o fim de alguma coisa. Por isso nós vemos aí no versículo 35, Jesus, eles dizendo para ele, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, né, não ouviu, diz aí, mas Jesus sem acudir às tais palavras, né?
disse ao chefe da sinagoga: não temas, crer somente. Às vezes nós temos que fazer de surdo, como Jesus fez. Quer dizer, não estou nem aí para aquilo que vocês estão dizendo. Olha, não ouça isso. Né? Ouça o que eu estou dizendo para você. Né? Não temas, crê somente. Jesus disse para ele. E às vezes você precisa de ouvir essa palavra. As pessoas vão dizer: olha, não tem mais jeito, não, você não vai conseguir mais, você está ficando muito velho para conseguir um emprego. Enfim, seja lá o que as pessoas estão desacreditando de você. Né? Jesus está dizendo para você: não temas, creia somente. Então creia. Né? Para ambos parecia tarde. Parecia tarde para a mulher, porque parecia que o tempo dela né, já passou tanto tempo, tanto tratamento, que não havia mais solução para o problema dela. Mas tudo no tempo de Deus é formoso. Né? Provavelmente aquelas histórias terem se entrelaçado de alguma forma, né? Deus teve um propósito muito grande nisso. Né? Por exemplo, como nos ensinar aqui que Deus tem o tempo dele para cada um. A cura para aquela menina precisava ser instantânea. A cura para aquela mulher veio no tempo de Deus. Né? E tudo que acontece no tempo de Deus é formoso, diz a palavra de Deus, na Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Né? Agora nós vamos ver a abordagem. As abordagens foram diferentes, mas iguais na essência. Né? Por quê? Porque nós vemos que, no caso da mulher enferma, né, ela foi secreta. Tá? E nós buscarmos a Deus de forma secreta, ela é estimulada na Bíblia. Diz a palavra de Deus, né, que quando orares, né, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Deus em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Né? Então, aquela mulher, né, não se importava de aparecer. Aliás, pelo contrário, ela queria conseguir essa cura de forma bem discreta, bem sorrateira, né? Porque por causa do sentimento de vergonha, né? O sentimento de indignidade dela. Né? Talvez ela pensasse: né, se eu manifestar publicamente, né, eu não vou conseguir essa cura. Né? Mas isso não impediu de buscar ao Senhor da sua forma. Querido, então saiba que você não precisa de nada espetaculoso para conseguir, né, um favor, a bênção, a graça, a vitória do Senhor. Vai no secreto, busca o Senhor em secreto, que Ele vai te recompensar. Agora, no caso de Jairo, né, mesmo porque ele não teve muita opção, porque ele teve que ir a Jesus, mesmo com as pessoas estando à volta dele, né? Então, apesar de eu dizer para vocês que a busca do Senhor em secreto ela é estimulada na palavra de Deus, né? Isso também não deve ser nenhum problema. Né? Se você, por exemplo, estiver aí num culto, num evangelismo, e for chamado para ir à frente ou atender a um apelo, né? Não tenha vergonha de ir à frente, não tenha vergonha de confessar, não tenha vergonha de clamar ao Senhor. Existe uma canção que diz justamente isso, né? Seja em secreto ou em meio a multidões, clame ao Senhor. Né? Então, clame a Ele. Né? Porque não era a intenção de Jairo aqui, né, buscar nenhuma promoção pessoal. Né? Porque a Bíblia diz que muitos fariseus oravam, né, para demonstrar a sua piedade, né, a sua religiosidade. Né? Então, para serem vistos pelos homens, como diz a palavra de Deus. Mas não era o caso de Jairo. Né? Jairo nem estava pensando nas pessoas que estavam na sua volta. Né? Ele fez porque a situação o demandava. E quantas pessoas, por vergonha, timidez, têm tido problemas, né, com confessar ou buscar a Deus, mesmo na presença de pessoas, porque há momentos, queridos, que não vai haver outra oportunidade para você. Então busque ao Senhor. Se há oportunidade de buscar em secreto, busque em secreto. Mas se a única condição que você tem para buscar ao Senhor naquele momento é mesmo em meio às pessoas que te cercam, não tenha vergonha, né, de buscar a Deus, assim como Jairo não teve vergonha de se prostrar diante do Senhor, mesmo em meio aos seus discípulos, mesmo em meio às pessoas que o cercavam. Né? Então, por quê? Porque diz a Bíblia que ambos se prostravam. Né? Aquela mulher,
diz que ela se prostrou logo depois de ter sido curada, né? Porque Jesus sabia o que estava acontecendo, né? E mesmo tendo sido tocado e apertado pelas pessoas que o seguiam, ele sentiu que dele saiu o poder. E ele disse: quem me tocou? Mas aquele quem me tocou falou fundo no coração dela, né? Porque ela sabia que ela o havia tocado de forma diferente, né? E logo ela se prostra. Mas se você percebe, por exemplo, nos filmes, ou mesmo em gravuras que retratam essa cena, você vai perceber uma mulher que, para tocar na orla das vestes de Jesus, ela precisa se ajoelhar. Então eu imagino ela se ajoelhando no meio das pessoas para tocar a veste de Jesus, né? Então, talvez ela tenha se prostrado até mesmo antes da cura. E certamente o fez, né, como a Bíblia relata, depois de ter sido curada, em atitude de gratidão, de adoração pela bênção recebida, né? Ambos tiveram uma atitude de quebrantamento. A Bíblia diz que um coração contrito, um espírito quebrantado, são ofertas agradáveis a Deus e que Ele não desprezará. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, se você se humilhar perante a face do Senhor, buscar a sua face, Deus, pode ter certeza, meu querido, Ele vai ser favorável a você. Talvez Ele não faça as coisas como você espera, mas Ele vai vir com o seu consolo, o seu conforto ou forças para você enfrentar ou vencer esse problema que está diante de você. Amém? Então, é promessa dele de nos socorrer no dia de angústia, como diz a palavra: clama a mim no dia da angústia e eu te livrarei. A outra atitude que eles tiveram, ambos tiveram, foi uma atitude de fé, né? Porque ambos se aproximaram de Jesus com fé, né? Porque aquele homem, ele tinha certeza, tanto quando ele suplica a Jesus: vai lá e põe a mão sobre minha filha, ele tinha certeza que se Jesus o fizesse, a sua filha seria curada, né? E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E que aquela mulher também teve uma fé fenomenal, né? Porque ela cria que só o fato de tocar a Cristo, né? Tocar a Cristo, tocar a sua veste, você imagina, né? Não preciso tocar, eu não preciso tocar no corpo dele, basta que eu toque na sua veste. Veja só que fé que ela apresentou isso, né? Aí diante de Jesus. Em Hebreus 11:6 fala justamente acerca disso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é necessário que aqueles que se achegam a Ele, né, tenham fé, né? Não duvidem. Por quê? Porque a dúvida, querido, nos afastam da resposta das nossas orações. Tanto é que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6, versículo 7, né? Justamente que não julgue aquele que pede, peça com fé. Porque não julgue aquele que duvida, não julgue que alcançará algo de Deus. Porque aquele que duvida é como como ondas levadas pelo vento, né? Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então é preciso que você exerça fé. Mas você talvez esteja se perguntando: mas peraí, mas como que a gente faz para ter fé? Como nós devemos ter fé, né? Querido, a Bíblia até reconhece, né? Ela reconhece e nos autoriza, vamos dizer assim, a ter problemas na nossa fé, né? Nós vemos Pedro dizendo isso ao Senhor. Nós vemos aquele pai que pede cura para o seu filho, dizendo para Jesus: me ajuda na minha falta de fé. Isso você pode fazer, né? Se você tiver, né, problemas com a sua fé, peça ao Senhor para te ajudar na sua pouca fé, na sua falta de fé, mas não admita nunca viver sem fé, né? Nós não podemos admitir nunca viver sem fé, né? Aí o texto que eu falei para vocês sobre esse pai pedindo a Jesus para ajudá-lo na sua falta de fé, Marcos, aí pouquinhos capítulos à frente, Marcos capítulo 9, versículo 24. Então a fé vence as circunstâncias firmadas na palavra de Deus, né? Jairo se aproximou com fé e teve de resistir à oposição das circunstâncias. Porque nós vemos aí no versículo 35, quais foram as circunstâncias? Primeiro, a notícia de que não tinha nada mais a ser feito,
né? Porque os seus servos e amigos disseram para ele, Senhor, não incomode mais o mestre, né? A sua filha já morreu. Né? Então, estavam dizendo para ele o quê? Acabou, não tem mais nada a ser feito. Né? E ele venceu as circunstâncias que pareciam não ter mais solução. Né? Baseado em quê? Na palavra de Jesus. Porque Jesus disse para ele o quê? Não temas, crê somente, não perca a sua fé, agarre a sua fé, creia, né? Porque você vai ver, né, o resultado da sua fé. Então, querido, quando chega lá, ele enfrentou mais algumas coisas desagradáveis, né? Porque chega lá todas aquelas pessoas chorando, e de repente Jesus falando para ela, olha, não chorem, né? Não chorem, ela não morreu, ela só está dormindo. E aquelas mesmas pessoas que estavam chorando, de repente, elas começam a rir. Como é que você sai do choro para a risada, assim, instantaneamente, né? Não vou dizer que todos estavam sendo falsos, né? Mas provavelmente ali tinha gente ali querendo ganhar, né? Enfim, boa reputação junto ao chefe da sinagoga, vamos dizer assim, né? Olha, deixa eu mostrar para ele que eu me importo com ele, né? Porque aí eu vou ganhar reconhecimento dessa pessoa importante, né? Então, queridos, cuidado, né? Pessoas às vezes vão rir, né? Vão descrer, vão rir ou vão escarnecer da nossa fé, mas que você mantenha firme a sua fé. Né? Enquanto aquela mulher, né, ela exerceu um toque de fé, né? Ela enfrentou as perspectivas desanimadoras. Por quê? Por que perspectivas desanimadoras? Porque ela tentou várias vezes, com várias pessoas, com vários médicos, e nada deu certo. Talvez ela tenha pensado, e se isso não der certo também? Né? Então, tentativas frustradas, a dificuldade com a multidão que cercava Jesus, e ela prevaleceu por meio de uma fé que sobressaiu. Né? A sua fé sobressaiu porque ela ousou tocar a Jesus com o toque da fé. Né? E porque ela disse, se apenas eu tocar. E Jesus ressaltou essa fé. Filha, a tua fé te salvou. Né? Jesus, então, elogia pela sua fé. E aí, o que fez a menina para ser curada? Né? Ela não fez nada. Né? Quem fez por ela foi o seu próprio pai. Às vezes o toque de Jesus virá a nossa vida sem que nós estejamos o buscando. Talvez pela intercessão de outras pessoas, pessoas que estão orando por você. Seu pai, sua mãe, talvez sua filha, seu irmão, né? Alguém que está intercedendo a Deus pela sua vida. Mas olha, sendo por causa da intercessão de alguém, ou por causa da sua busca pessoal, no caso dessa mulher, né? Tocando ou sendo tocado, quer dizer, alguém que busca tocar Jesus pela fé, ou alguém que é tocado simplesmente por Jesus, mesmo sem estar esperando, saiba que dele sai poder, porque Jesus tem poder. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados, diz a palavra de Deus. Nós temos um sumo sacerdote que é poderoso, né? Ele tem todo o poder. Jairo pediu a Jesus que tocasse suas filhas. Diz aí no versículo 23, impõe a tua mão sobre ela. Né? E Jesus realmente o fez, porque diz a palavra de Deus que Jesus o tomou pela mão. No versículo, tomando-a pela mão, Jesus tocou-a, né? Tomou a mão dela e disse para ela, levanta. Né? E ela realmente viu a cura. Não somente a cura, mas viu a ressurreição, né? A sua vida ser retomada novamente. O resultado, quando de Jesus sai poder, porque Jesus, quando foi tocado pela mulher, ele disse, de mim saiu o poder. Então há poder emanando da pessoa de Jesus Cristo, porque ele é todo poderoso. Então, quando nós tocamos pela fé, há poder que cura, poder que estanca as hemorragias da alma, do corpo e da alma também. Né? Seja lá o que, se sua vida está esvaindo, a sua paz está indo embora, a sua alegria está indo embora, assim como aquele fluxo de sangue que era a vida, que estava trazendo
à medida que ia embora, ia trazendo anemia, fraqueza para o corpo daquela mulher. À medida que a alegria, a paz, a esperança tem se esvaído da vida de muitos, Jesus é aquele que tem poder para estancar a hemorragia da sua alma. Né? Como a mensagem que eu dei algum tempo atrás. Então ele disse, levanta. Jesus tem o poder de levantar dentre os mortos aquele que está morto espiritualmente, aquele que está caído, aquele que está prostrado. Jesus disse, levanta, levanta. E ele ressuscita, ele dá uma nova vida. Se a sua vida tem sido sem sentido, sem razão, sem propósito, Jesus pode te dar uma nova vida. Amém? Então, queridos, Jesus não somente fez isso, mas diz aí no versículo 34, quando ele fala com aquela mulher, ele disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, fica livre do teu mal. É tudo isso que Jesus pode fazer através do seu poder. Ele disse, a tua fé te salvou. Se você crer em Cristo, a palavra diz que com o coração se crê, né? Com a boca se confessa para a salvação. Você pode ganhar salvação hoje mesmo. E aí, através da salvação, você vai poder ir em paz, seguir a sua vida em paz. Jesus está dizendo para ela, olha, chega desse tormento, chega desse flagelo. A partir de hoje, você vai viver a sua vida em paz. E seja livre de todo mal. Sabe, aqueles pensamentos ruins, sabe, aqueles sentimentos ruins, causados muitas vezes pela ação do maligno, né, trazendo muitas vezes sentimentos de morte, ou às vezes desejo de morte, desejo de que chegue a noite, e quando chega a noite, desejo que chegue o dia, e aquele sentimento ruim, aquela coisa ruim dentro do peito. Em nome de Jesus, Jesus está dizendo para você, vai, tenha fé em mim, porque através da minha fé eu te dou nova vida, eu trago para você salvação, eu te dou a minha paz, e eu te livro de todo mal, em nome de Jesus. Duas vidas, 2 dramas, mais 2 milagres que Deus fez ao seu tempo, de formas diferentes, de modos diferentes, em tempos diferentes. Mas importante é que Ele fez. Importante é que a partir daquele dia, a vida daquelas 2 pessoas nunca mais foram as mesmas para a glória de Deus. Amém? Amém. Amém.